A minha impressão é que o presidente Lula tem essa percepção. Eu digo isso porque, do debate que nós acompanhamos no ano passado sobre ajuste fiscal, a minha impressão, falando muito francamente, é que não fosse o presidente Lula, as medidas seriam piores. A minha impressão é que não fosse o presidente Lula, nós estaríamos discutindo desvinculação de receita, nós estaríamos discutindo restrição ainda maior de programas sociais, alguns programas até já, eu diria, históricos, programa até de alimentação do trabalhador. Então, eu diria que, quando eu falo que o presidente Lula é a melhor parte do governo, é porque, na minha impressão, o presidente Lula nem é uma parcela que aparece para o público como extremamente burocratizada, uma noção de a gestão, vamos acertar a gestão, como se o cara botar no papel o PPA, fosse esse o caminho, enfiando o novo PAC, e como é que eu vou organizar aqui o monitoramento do novo PAC, e não acontece nada. Então, é uma turma que parece que está no outro planeta e não percebe a disputa política acirrada e duríssima que nós estamos vivendo. Uma turma que até que tem origem na esquerda, mas atua de modo despolitizado. Existe, viu, nesse governo, gente do nosso campo que na gestão atua de modo despolitizado, gerando, inclusive, mais contradições, aprofundando as contradições. E tem uma turma que é nossa, que, quando eu falo nossa, é que está na origem na esquerda, que tem formação de esquerda, que tem discurso, às vezes, de esquerda, mas que adere quase que acriticamente aos conceitos, eu volto, sobretudo de política econômica, que interessam ao mercado, iludido que, fazendo uma composição com o mercado, vai conseguir conter o ímpeto do mercado, vai conseguir atrair o apoio político do mercado. Eu não tenho muita expectativa. A minha impressão, assim, eu não sou, nesse campo aqui, eu não tenho muita ilusão de que o mercado vai, o setor financeiro vai aderir ao nosso projeto. Pode ter um pedaço ou outro da burguesia brasileira que se mobilize? Pode. Os que estão sendo beneficiados, inclusive, com a prática da política do atual governo, mas não é a tônica geral. Mas tem uma parcela que, não sei se para se viabilizar como alternativa no futuro, tenta se construir como interlocução do mercado financeiro. Então, existe no nosso campo uma parte, na minha visão, despolitizada, uma visão meio burocrática do governo, uma outra parte, na minha impressão, muito iludida da possibilidade de adesão no mercado financeiro, e o presidente Lula está ali tentando pôr de pé um projeto que tenha viabilidade eleitoral em 2026 para que tente descortinar um outro ambiente. A minha impressão, Antônio, é que o presidente Lula, ele, que na minha, é um extraordinário liderança política, talvez o maior líder popular da história do Brasil, ele tem uma história que marcou a alma dele, né? Que é o seu primeiro mandato. Ele viveu aquele período dos anos 2000 e a sensação que dá é que a aposta dele é que a primeira fase foi o que ele viveu em 2003. Ele conseguiu, com conciliação, organizar um pouco a casa, viabilizar a reeleição, e na reeleição é que ele introduziu mudanças. Se nós buscarmos o que foi a experiência Lula 1 e Lula 2, foi mais ou menos assim. Ele criou fundamentos para que no segundo mandato ele desenvolvesse um pouco, com mais autonomia, a sua perspectiva. A impressão que dá é que ele segue na mesma pegada. O que mudou de lá para cá é que houve uma blindagem muito forte do liberalismo no Brasil, dessas ideias, que são ideias hegemônicas. Eu já falei aqui do Banco Central. Não tinha autonomia como tem hoje o Banco Central. Não tinha as amarras do gasto público como tem hoje. E mesmo a economia internacional não era a mesma economia internacional de hoje. Eram outras variáveis que nós tínhamos à disposição. O erro, se há erro, é nessa leitura que a minha impressão, o presidente tenta repetir uma experiência que nos anos 2000 tinha um ambiente, agora não. Mas a impressão que eu tenho é que ele tem consciência. Eu tenho mais expectativa de que os partidos deveriam atuar mais fortemente, pressionando o governo, e mesmo os movimentos sociais. Mesmo os movimentos sociais. Eu ouço no bastidor, eu dialogo muito com os movimentos sociais, eu ouço no bastidor críticas sobre a política da reforma agrária, críticas sobre o financiamento da educação, da ciência e da tecnologia, críticas à operação de políticas habitacionais. E o movimento social, ele deveria falar mais abertamente, falar mais publicamente, porque isso ajuda o presidente Lula.
Quem acredita que o melhor do governo é o presidente, quanto mais elevar a temperatura na abordagem dos problemas reais, mais ajuda o presidente a se mover nesse emaranhado que tentam enredá-lo, impedir que o governo seja mais afirmativo em mudanças na política econômica. O presidente está consciente, na minha impressão, falta capital político. Tem pouco espaço no parlamento, é verdade. Nós precisamos ter mais movimentação na sociedade. É o que nós temos, é a variável que nós temos. Ah, não, se você fizer mobilização vai gerar instabilidade política, aí nós estamos lascados. Se a sociedade falar, se os movimentos falarem o que pensam, gerar instabilidade política, inviabilizar o governo, aí nós estamos lascados. Aí é ir para casa e esperar a data para entregar o governo para a direita de novo. Por isso que eu acredito que nós temos que agir, mobilizar, envolver, engajar, afirmando a importância do governo, a natureza desse governo, as dificuldades são que nós temos consciência, mas apontando caminhos. E, sobretudo, no campo da economia, não tem outro que não seja o expansionismo fiscal. O governo cumpriu o seu papel, como no mundo inteiro acontece. Vai nos Estados Unidos, vai ver as contas públicas, vai na China, vai no Reino Unido. O Brasil, os caras são assim, ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É isso que nós temos que romper.